Olá a todos, eu sou Caleb Elias de Carvalho Barbosa e este é o canal do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira, IMTTRB. Iniciamos agora o episódio 13 da série Teonomia em Debate, a resposta reformada reconstrucionista, no qual chegamos a um ponto decisivo de todo o argumento desenvolvido até aqui, a necessidade da reconstrução cristã. Após examinarmos os fundamentos bíblicos, hermenêuticos, jurídicos e pastorais da teonomia, este episódio volta-se para a tarefa histórica que está diante da Igreja. A teonomia não é apenas uma doutrina a ser defendida, mas uma visão de mundo a ser aplicada. Ela responde à pergunta: como o povo de Deus deve viver, pensar e agir em um mundo que rejeitou conscientemente a autoridade divina e colhe agora os frutos desse abandono? Neste episódio, abordaremos o colapso da fé iluminista e do humanismo secular, mostrando que a promessa de neutralidade, progresso moral autônomo e ordem social sem Deus revelou-se uma ilusão. O mundo moderno, ao rejeitar a lei de Deus, não produziu liberdade, mas desordem. Não produziu justiça, mas arbitrariedade. Não produziu redenção, mas crise civilizacional. O fracasso do projeto humanista não é acidental, mas consequência direta da substituição da revelação divina pela razão autônoma. A reconstrução cristã não é um sonho utópico, nem uma imposição cultural, mas uma exigência pactual. A Escritura jamais autoriza a Igreja a se conformar com sistemas éticos e jurídicos fora da lei de Deus. Pelo contrário, o chamado bíblico é para discipular as nações, ensinando-as a obedecer tudo o que Cristo ordenou. Reconstruir é aplicar fielmente a lei de Deus às esferas da vida pessoal, familiar, eclesiástica e social, sob o senhorio absoluto de Cristo. A reconstrução cristã não começa no Estado, mas na conversão, no discipulado e na obediência. A teonomia não propõe uma tomada de poder por meios revolucionários violentos, mas uma reforma abrangente da mente e da cultura, à medida que o reino de Deus avança na história. A lei de Deus é o padrão dessa reconstrução, não como instrumento de coerção, mas como expressão da justiça e da santidade do rei que já governa. A alternativa não é entre teonomia e neutralidade, mas entre reconstrução cristã ou colapso contínuo. A igreja é chamada a escolher entre a fidelidade à palavra de Deus ou a adaptação ao mundo em ruínas. A teonomia, portanto, não é uma opção periférica, mas uma resposta necessária à crise espiritual, moral e civilizacional do nosso tempo. Primeiro tópico do vídeo: a tarefa em mãos. Reconstrução cristã. Falar em reconstrução cristã é reconhecer, antes de tudo, que há algo profundamente errado com a ordem presente. A Escritura jamais autoriza o povo de Deus a interpretar o colapso moral, jurídico e cultural como um fenômeno neutro ou inevitável. O que vemos na história é o resultado direto da rebelião contra a autoridade de Deus e da rejeição consciente da sua lei. A reconstrução cristã surge, portanto, não como um projeto ideológico, mas como uma resposta pactual à ruína causada pela autonomia humana. A tarefa em mãos não é simplesmente melhorar o mundo, nem administrar os escombros do humanismo secular. Reconstrução pressupõe que os fundamentos foram removidos e precisam ser restaurados. E, biblicamente, esses fundamentos são claros.
a soberania de Deus, a autoridade da sua palavra e a normatividade da sua lei. Onde esses pilares são rejeitados, nenhuma ordem duradoura pode subsistir. A teonomia afirma que não existe reconstrução verdadeira fora da submissão explícita à lei de Deus. Essa reconstrução começa pelo reconhecimento de que toda a vida está sob o senhorio de Cristo. Não há áreas neutras, nem esferas autônomas que escapem à autoridade divina. A separação moderna entre fé e vida pública, entre espiritual e social, é uma herança do iluminismo, não da escritura. A tarefa da reconstrução cristã é justamente desfazer essa fragmentação, reafirmando que o governo de Deus, através da sua lei, se estende à família, à educação, à economia, à justiça civil e à cultura. Promover a reconstrução cristã não significa impor um sistema externo à sociedade, mas restaurar o padrão original estabelecido por Deus. É restaurar todas as esferas da vida humana aos moldes da lei de Deus, revelada por meio da aliança bíblica no Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A lei não é um acréscimo artificial à vida humana, mas o manual do Criador para o bom funcionamento da criação. Assim como um edifício só pode ser reconstruído segundo o projeto do arquiteto, a sociedade só pode ser restaurada segundo a revelação do Deus que a instituiu. Qualquer tentativa de reconstrução baseada em princípios humanistas ou fora dos termos bíblicos, inevitavelmente repetirá os erros que levaram ao colapso. A teonomia fornece o arcabouço normativo dessa reconstrução. Ela afirma que a lei de Deus continua válida como padrão de justiça e que deve orientar tanto a ética pessoal quanto as estruturas sociais. Isso não significa um retorno acrítico a todas as formas culturais de Israel antigo, mas a aplicação fiel dos princípios e normas morais e judiciais revelados por Deus na antiga aliança, à luz da obra consumada de Cristo. Reconstruir é aplicar, não reinventar, é obedecer, não experimentar. É crucial entender que a reconstrução cristã não é primariamente uma agenda estatal ou política. Ela começa no coração regenerado, passa pelo discipulado fiel e se manifesta progressivamente na cultura. Famílias reformadas pela palavra produzem igrejas saudáveis. Igrejas fiéis produzem comunidades ordenadas. Comunidades ordenadas influenciam instituições. A reconstrução é orgânica, histórica e pactual. Não revolucionária no sentido moderno. Ela avança pelo ensino, pela obediência e pela perseverança. Ao mesmo tempo, essa tarefa exige coragem e clareza. Reconstrução cristã implica confronto com pressupostos dominantes, rejeição da neutralidade e resistência ao espírito da época. A igreja não é chamada a ser capelã de uma civilização em colapso, mas instrumento de reforma. Isso exige abandonar o pragmatismo, recuperar a confiança na suficiência da palavra e assumir que a lei de Deus é boa não apenas para o culto formal ou dominical, mas para a vida inteira. Portanto, a tarefa em mãos é inequívoca. Diante do fracasso do iluminismo e da ruína moral do mundo moderno, a igreja é chamada a reconstruir segundo o padrão de Deus. A teonomia não é um luxo acadêmico, mas uma ferramenta indispensável para essa missão. Reconstruir em termos da lei de Deus, a reconstrução cristã é confessar, na prática, que Cristo reina agora,
que a lei de Deus é justa, que somente sobre esse fundamento a vida, a sociedade e a história podem ser verdadeiramente restauradas. Então agora entramos no segundo tópico do vídeo, o colapso da fé iluminista e do humanismo secular. O colapso da fé iluminista e do humanismo secular não é um acidente histórico, mas o resultado inevitável de um projeto civilizacional construído sobre a negação da autoridade de Deus. O iluminismo prometeu uma ordem social fundada na razão autônoma, na neutralidade moral, no progresso inevitável da humanidade. Ao rejeitar a revelação bíblica como fundamento normativo, esse projeto substituiu a lei de Deus pela confiança no homem como medida de todas as coisas. O que vemos hoje é o esgotamento lógico e moral dessa promessa. A fé iluminista partiu de um pressuposto fundamentalmente antibíblico. A ideia de que o homem pode conhecer a verdade, definir justiça e organizar a sociedade independentemente de Deus. A razão foi elevada à condição de árbitro supremo. E a revelação divina foi rebaixada ao campo da opinião privada. Esse deslocamento epistemológico teve consequências profundas. Ao remover um padrão transcendente, objetivo e imutável de verdade e de justiça, o humanismo secular abriu caminho para o relativismo moral, no qual justiça e injustiça passam a ser definidas por consensos temporários, maiorias políticas ou interesses de poder. O humanismo prometeu liberdade, mas produziu escravidão. Prometeu igualdade, mas gerou novas formas de opressão. Prometeu progresso moral, mas resultou em decadência ética. Quando a lei de Deus é rejeitada, não surge um vácuo neutro, mas uma multiplicidade de leis concorrentes, todas arbitrárias e instáveis. O Estado moderno, desvinculado de um padrão divino de justiça, passa a legislar com base em ideologias mutáveis, tornando-se um novo legislador. Assim, o humanismo não elimina a lei, ele apenas substitui a lei de Deus pela lei ou vontade do homem. Esse colapso é visível em todas as esferas da vida. No campo moral, a distinção entre bem e mal é dissolvida. No campo jurídico, a justiça é redefinida como engenharia social. No campo cultural, a verdade é substituída por narrativas. No campo político, o poder se torna o critério final. O resultado é uma sociedade profundamente fragmentada, incapaz de oferecer fundamentos estáveis para família, educação, justiça ou liberdade. A crise contemporânea não é apenas política ou econômica, é teológica. A fé iluminista também falhou porque ignorou a realidade do pecado. Ao pressupor a bondade inerente do homem, ou sua capacidade de autoaperfeiçoamento, o humanismo construiu sistemas que não conseguem lidar com a corrupção moral. A Escritura, ao contrário, afirma que o coração humano é enganoso e que toda tentativa de ordem social que ignore essa realidade está fadada ao fracasso. A lei de Deus existe justamente porque o homem é pecador. Rejeitá-la é abandonar o único freio objetivo contra a injustiça. O colapso do humanismo secular confirma aquilo que a palavra sempre ensinou. Não existe neutralidade. Toda a sociedade opera a partir de pressupostos últimos, os quais são, por definição, religiosos. O humanismo não é ausência de religião, é uma religião rival, com seus próprios dogmas, sacerdotes
e soteriologia social e política. Ao colocar o Estado, a ciência ou a razão no lugar de Deus, o humanismo cria ídolos que, inevitavelmente, falham em cumprir aquilo que prometem. Esse colapso, portanto, não deve surpreender a Igreja. Ele deve ser interpretado como um chamado à lucidez e ao arrependimento. A falência do projeto iluminista expõe a necessidade urgente de retornar ao único fundamento sólido para a vida e a sociedade, a revelação de Deus nas Escrituras. A teonomia não surge como uma alternativa entre muitas, mas como a resposta bíblica ao fracasso do humanismo. Onde a razão autônoma fracassou, a lei de Deus permanece. Onde o homem se mostrou incapaz de governar a si mesmo, o governo de Cristo se revela necessário. Assim, o colapso da fé iluminista não é apenas um diagnóstico cultural, mas uma confirmação teológica. Ele demonstra que toda tentativa de construir uma civilização à parte da lei de Deus termina em ruína. A reconstrução cristã só pode avançar quando esse fato é reconhecido. Fora da autoridade divina, não há justiça real, nem liberdade verdadeira, nem ordem legítima. A alternativa ao colapso humanista não é o caos, mas o retorno fiel à lei do Senhor, que é perfeita e restaura a alma, e também as nações. Agora entramos no terceiro tópico do vídeo, o chamado à aplicação fiel da lei de Deus hoje. O chamado à aplicação fiel da lei de Deus hoje não é um apelo a um passado idealizado, nem uma proposta teórica desvinculada da realidade histórica, mas uma exigência pactual que decorre diretamente da soberania presente de Cristo sobre todas as coisas. Se Jesus reina agora, se toda autoridade no céu e na terra lhe foi dada, então nenhuma esfera da vida humana pode reivindicar autonomia normativa diante da sua palavra. A teonomia afirma precisamente isso. A lei revelada por Deus continua sendo o único padrão autoritativo, válido e objetivo de justiça para indivíduos, famílias, igrejas e também para a ordem social. Aplicar fielmente a lei de Deus hoje significa, antes de tudo, rejeitar a ideia moderna de que a revelação bíblica é suficiente apenas para a salvação individual, mas inadequada para orientar a vida pública. Essa dicotomia entre fé privada e ordem pública é estranha às Escrituras. A lei de Deus sempre teve um escopo totalmente abrangente e a autoridade absoluta, regulando tanto a vida pessoal quanto as relações sociais, econômicas e judiciais. Negar essa abrangência é, na prática, conceder ao humanismo o direito de legislar onde Deus já falou. A aplicação fiel da lei não deve ser confundida com legalismo, arbitrariedade ou imposição cega de textos fora de contexto. A teonomia insiste numa aplicação judicial, ética, principial e normativa, respeitando as distinções bíblicas entre esferas, jurisdições e administrações pactuais. A lei é aplicada conforme sua natureza e propósito, não por meio de espiritualizações que a esvaziam, nem por meio de adaptações relativistas que a anulam. O padrão permanece o mesmo. A aplicação é feita com fidelidade exegética, discernimento histórico e submissão à autoridade das Escrituras. Esse chamado também confronta diretamente a igreja contemporânea. A reconstrução cristã não começa no Estado, mas no povo de Deus.
Enquanto a igreja tratar a lei como um embaraço, um perigo ou um tema secundário, ela continuará intelectualmente desarmada diante do avanço do secularismo. A aplicação fiel da lei exige que pastores e teólogos abandonem o medo de afirmar a autoridade total da palavra e retomem a tarefa de ensinar todo o conselho de Deus. Atos 20, 26 a 27, incluindo suas implicações éticas, sociais e jurídicas. Do âmbito social, o chamado à aplicação fiel da lei de Deus implica reconhecer que justiça não é fruto de consenso democrático ou utilitarismo político, mas conformidade com o caráter de Deus revelado em sua lei. Nenhuma lei humana é legítima, pois nenhuma lei humana é autoritativa e normativa, visto que nenhuma lei humana deriva de Deus. E só Deus tem a prerrogativa e a autoridade em definir e estabelecer a lei ou justiça. Isaías 33, 22. Tiago 4:12. Se a legislação contradiz a lei de Deus, ela não possui autoridade moral ou peso normativo, ainda que mantenha poder coercitivo. A teonomia, portanto, não sacraliza o Estado, ela o limita, submetendo ao governo superior de Deus. Aplicar a lei de Deus hoje também é um ato de esperança histórica. Não se trata de esperar passivamente pelo colapso do mundo, mas de trabalhar ativamente pela transformação das estruturas sociais à luz do reino de Cristo. A certeza da expansão do reino fundamenta esse esforço. A lei não é um fardo destinado a preservar ruínas, mas um instrumento de vida, ordem e bênção para as nações. Onde ela é aplicada, ainda que de forma imperfeita, a restrição do mal, promoção da justiça e glorificação de Deus. Por fim, o chamado à aplicação fiel da lei de Deus, hoje, é um chamado à fidelidade, não ao pragmatismo. A igreja não é chamada a vencer debates culturais por meio de estratégias políticas ou concessões teológicas, mas a obedecer. A reconstrução cristã começa quando o povo de Deus confessa, sem reservas, que a lei do Senhor é boa, justa e permanente. Diante do colapso do humanismo e da falência das alternativas seculares, a teonomia se apresenta não como um extremismo, mas como obediência àquilo que Deus já revelou. Aplicar fielmente a lei de Deus hoje é reconhecer que não precisamos nem podemos inventar novos padrões para um mundo em crise. O padrão já foi dado. A tarefa diante de nós não é a inovação moral, mas a submissão confiante à palavra de Deus. Certos de que o governo de Cristo não apenas alcança o coração dos homens, mas também deve moldar a história, as instituições e as nações para a glória de Deus. Concluímos este episódio reconhecendo que a teonomia não é uma proposta marginal ou uma curiosidade teológica, mas uma resposta coerente, bíblica e necessária ao colapso civilizacional produzido pelo humanismo secular. A reconstrução cristã não é opcional nem futurista. Ela é a tarefa presente de um povo que confessa o senhorio total de Cristo sobre todas as áreas da vida. Onde a lei de Deus é abandonada, a desordem se instala. Onde ela é restaurada, a justiça volta a ter fundamento objetivo. Vimos que o fracasso da fé iluminista, do projeto humanista, não é acidental, mas inevitável, pois sistemas que rejeitam a autoridade de Deus não possuem base moral estável para sustentar a sociedade. Diante desse cenário, a igreja é chamada não a se adaptar ao espírito da época, mas a oferecer uma alternativa radicalmente distinta, a submissão integral à palavra de Deus,
como padrão de verdade, justiça e vida. A teonomia, portanto, não aponta para um retorno crítico ao passado, mas para uma obediência renovada no presente, com vistas ao futuro. A reconstrução cristã começa com a fidelidade do povo de Deus. Avança por meio do ensino, do discipulado e da aplicação responsável da lei. E se sustenta na certeza de que o reino de Cristo está em expansão na história. Este é o chamado diante de nós. Não negociar a autoridade da lei de Deus, mas proclamá-la, vivê-la e aplicá-la com convicção, coragem e esperança, para a glória de Deus e o bem das nações. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu agradeço sua atenção por ter acompanhado este vídeo até aqui no final. Peço que curta, comente e compartilhe este vídeo, este conteúdo com outras pessoas. Um forte abraço, Deus abençoe e até o nosso próximo encontro no canal IMTTRB aqui no YouTube.